Excelentíssimo senhor deputado estadual Cleito Salvaro, e proposta pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Diceu Dresch e pelo excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Coruja. Esta audiência tem por objetivo discutir de forma ampla, democrática e suprapartidária a ciência, tecnologia e inovação como política de Estado em Santa Catarina. Estão reunidas aqui algumas das principais lideranças nacionais e estaduais do setor. O objetivo não se restringe a discutir a crise. Santa Catarina, por suas características sociais, geográficas e econômicas, precisa assumir um papel de liderança também no desenvolvimento científico do país. É necessário unir forças com diferentes organizações para propor uma política de Estado arrojada, transparente e permanente, de fomento à pesquisa, tanto básica quanto aplicada, em todas as áreas do conhecimento. Convidamos para compor a mesa as seguintes autoridades. Excelentíssimo senhor, presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Cleito Salvaro. Excelentíssimo embaixador do Estado de Israel, senhor Yossi Shilei. Excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Coruja. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Diceu Dresch. Secretário Regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPPC, professor André Ramos. Senhor presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, professor Sérgio Luiz Gargione. Senhor presidente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, professor Ideu de Castro Moreira. Senhor presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC, professor Luiz Davidoves. Registramos nesse momento a presença das seguintes autoridades. Senhor pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Sebastião Roberto Soares. Senhor membro da Associação de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, João Gabriel da Costa. Senhora secretária parlamentar, neste ato, representando o gabinete da excelentíssima senhora deputada federal Carmen Zanotto, Elaine Otto. Excelentíssimo senhor primeiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Kennedy Nunes. Senhora diretora da Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Joinville, doutora Cátia Regina de Carvalho Pinto. Senhor diretor do Centro de Ciências da Educação da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Antônio Alberto Bruneta. Senhor diretor do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina, Irineu Manuel de Souza. Senhor diretor da SC Participações e Parcerias S.A.,
Glauco José Corte Filho. Excelentíssimo senhor, membro da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado estadual Valmir Comim. Senhor pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal da Fronteira Sul, Jóvilis Vitório Trevissal. Senhor pró-reitor de Ensino, Pesquisa, Pós-Graduação da Universidade do Sul de Santa Catarina, Hércules Nunes de Araújo. Senhor presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, Sérgio Luiz Gargione. Senhora vice-reitora da Universidade Federal de Santa Catarina, professora Alecoque Lorenzi Erdmann. Senhora gerente de Empreendedorismo e Inovação do Serviço do Apoio de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, SEBRAE, Mariana Grapeage. Neste ato, representando o senhor diretor Carlos Guilherme Zighelli. Senhor coordenador de Inovação da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, Paulo Alberto Violada. Neste ato, representando o senhor presidente Glauco José Corte. Senhora técnica administrativa da Universidade do Estado de Santa Catarina, Juliana de Souza Correia. Senhor professor do Centro Universitário Municipal de São José, USJ, Henrique Pereira Oliveira Desta Neves, nesse ato, representando o magnífico reitor, senhor Renato Brits. Senhora vice-presidente do Conselho Mundial de Associações Antropológicas, WCAA, Carmen Rial. Senhora professora do Programa de Pós-Graduação e Mestrado em Educação da Universidade do Extremo Sul Catarinense, Unesc, Criciúma, Graziela Fátima Giacomaso. Senhor coordenador da Rede Guarani Serra Geral, professor Dr. Luiz Fernando Scheibe. Senhor diretor da Academia de Perícia do Instituto Geral de Perícias, IGP, Rogério de Medeiros Tocantins, neste ato representando o senhor diretor Giovanni Eduardo Adriano. Excelentíssimo senhor diretor do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Santa Catarina, Dr. Alexandre Verzani Nogueira. Senhora pró-reitora da Universidade da Região de Joinville, Univille, doutora Terezinha Novaes de Oliveira. Magnífico reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina, professor doutor Marcos Tomasi. Senhora presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Santa Catarina, FEComércio, Jamile Sabatini Marques. Senhor chefe de Departamento de Inovação do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, Dr. Luiz Henrique Castelã Carlson. Senhor pró-reitor de Pesquisa, Extensão, Inovação e Pós-Graduação da Universidade Comunitária da Região de Chapecó, UNO Chapecó, Leonel Piovessana. Senhora diretora do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, Miriam Rantum. Senhor chefe de gabinete, Marcel Smith Gutiá, neste ato, representando o gabinete do excelentíssimo senhor deputado estadual Neudi Sareta. Senhor vice-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade do Vale do Itajaí, Rogério Correia. Senhora presidente do Sindicato Nacional dos Docentes do Ensino Superior da Universidade Federal de Santa Catarina, Adriana D'Agostin.
O cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual Cleito Salvaro para a abertura oficial e presidência dos trabalhos desta audiência pública. Uma ótima audiência a todos. Bom dia. Muito bom dia a todos. Obrigado pela presença. O debate vai ser muito democrático. Muitos professores, muitos mestres, muitos participantes, alunos, juventude. Dá para perceber que vai ser um debate onde envolve experiência, juventude, né? Vimos aí que vai ser muito produtivo. Então vamos aproveitar e debater, fazer um debate construtivo, democrático para o nosso Estado e para Santa Catarina. Cumprimentando aqui nosso ilustre embaixador do Estado de Israel, o senhor Yushi Shilei, que está visitando o nosso país, o nosso Estado, e tivemos a honra de estar aqui na nossa Assembleia, conhecendo os nossos trabalhos. Ao excelentíssimo senhor deputado estadual Fernando Coruja, ao excelentíssimo senhor vice-presidente da Comissão de Economia, Ciências, Tecnologia, Minas e Energia, o deputado amigo Dirceu Dreschke, ao secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o professor André Ramos, o presidente da Fundação do Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina, o professor Sérgio Luiz Gargioni, o presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o professor Ideu de Castro Moreira, e o presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC, o professor Luiz Davidovski. Muito bom dia a todos, na mesa, presentes. Cumprimentar aqui nossos parceiros de plenário, Kennedy Nunes, Valmir Comim, todas as lideranças e deputados que foram citados, lideranças presentes. E vou começar dando uma palavrinha também de toda a evolução, a tecnologia também, que nós vivemos hoje no nosso dia a dia, e que na minha época, vamos dizer assim, nos anos 70, a gente conseguiu acompanhar essa evolução. A evolução científica tem sido, ao longo dos anos, a grande responsável por mudanças substanciais em nossas vidas. Isso teve início há centenas de milhares de anos, quando o homem descobriu o atrito entre duas pedras, causada por uma faísca que se transformava em fogo. Lavoisier, em 1743, já dizia: na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Esta é uma brilhante forma de definir a pesquisa científica. Da descoberta do fogo, já evoluímos para a energia elétrica, os combustíveis, o rol de aparelhos com alta tecnologia, que são utilizados hoje no nosso dia a dia. Cito como exemplo os aparelhos domésticos, como o micro-ondas, que é capaz hoje de cozinhar algo sem o fogo, o ar-condicionado e a própria televisão. Parem e pensem. Como uma pessoa dentro de um estúdio de TV é filmado, essa imagem passa por alguns fios e é colocado no ar. Uma antena lá no telhado da nossa casa pega essa imagem, coloca novamente pelos fios e faz aparecer no nosso aparelho de TV. Estamos falando de um aparelho que está presente na casa de praticamente 100% das pessoas e que está equipado com o que há de mais tecnológico no universo, pelo menos é o que descobrimos até agora. As grandes descobertas só são realizadas depois de muitas pesquisas e, consequentemente, investimentos. Já evoluímos muitos de forma astronômica no progresso da ciência, mas ainda há muito o que pesquisar. Cito, por exemplo, a impossibilidade de afirmarmos com exatidão a origem da nossa própria existência, e ainda a cura de doenças como o câncer. Estamos em uma era onde a evolução da pesquisa científica está tão latente e avançada que necessitamos de aporte financeiro
para viabilizar os trabalhos. Mas por que é importante investir na ciência? Só ela consegue explicar alguns fenômenos, prever catástrofes, curar doenças, criar conforto, mover o mundo. Vamos comparar duas pequenas eras tecnológicas que vivemos recentemente para entendermos a real necessidade de continuar pesquisando sempre. Eu sou da década de 70. Neste tempo, nossas vidas eram completamente diferentes. Os veículos não tinham sensor de estacionamento, TV, som com Bluetooth, câmera de ré. Hoje já temos até carro que estaciona sozinho. Os telefones eram fixos e custavam o valor de um carro popular. Nas televisões, usávamos bombril nas antenas para sintonizar melhor. Hoje temos a TV digital. Para falarmos com os parentes distantes, precisávamos escrever carta. Hoje, com poucos toques na tela do smartphone, conversamos ao vivo por vídeo com qualquer um em qualquer lugar do mundo. Essa tecnologia de chamadas ao vivo, hoje totalmente disponível para qualquer um de nós, por anos foi um dos grandes desafios de emissoras de TV em todo o mundo. Internet simplesmente não existia. Os meios de comunicação precisavam buscar suas informações nas ruas ou ouvindo emissoras de todo o país. Hoje temos tudo isso na palma da nossa mão. As cirurgias eram feitas de forma praticamente artesanal. Hoje existe a videocirurgia, onde um robô comandado por um médico faz o trabalho. Em nossas casas, uma máquina lava e seca a roupa. Se dissessem isso em 1970, ninguém acreditaria. Compras pela internet, aplicativos para os mais variados fins, eletroeletrônicos, eletrodomésticos, indústria automobilística, naval e aérea, construção, absolutamente todos os setores sofreram uma transformação tecnológica muito grande em um pouquíssimo tempo. Tudo isso graças a pesquisas realizadas buscando o bem-estar da humanidade. Estimular a ciência é uma das grandes ferramentas que um governo pode ter, uma ação estratégica e de extrema inteligência. O Brasil sempre esteve na vanguarda da tecnologia. Por exemplo, vocês sabiam que Dom Pedro II foi um dos grandes incentivadores da telefonia? Outras grandes invenções que mudaram o mundo, que são brasileiras, dentre elas, destaque-se o rádio, o identificador de chamadas, a abrografia, que revolucionou os exames de raio-x, o balão de ar, o cartão telefônico, que substituiu as fichas, a urna eletrônica, que foi criada em Santa Catarina, e o avião. Estes são apenas alguns exemplos de que a pesquisa científica, a tecnologia, a inovação é capaz de realizar para a humanidade. Hoje vamos discutir democrática, ciência, tecnologia e inovação com política de Estado em Santa Catarina, para que possamos reunir forças, conhecimento e fazer com a ciência avance cada vez mais no desenvolvimento científico de Santa Catarina e de todo o nosso país. Cumprimentar aqui também o deputado estadual Sareta, meu de Sareta, que está conosco. Eu vou aqui hoje dar uma quebrada no protocolo, porque hoje nós temos uma visita ilustre de Israel, que é o primeiro país hoje que investe em tecnologia e inovação no mundo, e tivemos a honra de estar passando aqui no dia da nossa audiência pública. Então, antes de passar as palavras aos demais deputados e professores, vamos quebrar o protocolo e vamos dar um tempo ao nosso ilustríssimo embaixador de Israel, Yushi Shelley. Palavra do senhor. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. Eu, como dizem, envio nessa sessão. Quero agradecer ao Cleiton Salvaro, o presidente dessa comissão, que autorizou
a falar algumas coisas, mas eu acho que coisas não acontecem como errados. Deus veio aqui, vê o que passa aqui, eu entrar aqui, isso, sempre, muito sempre. Senão, coisa, também quero agradecer ao nosso Kennedy, nosso deputado estadual, Kennedy Nunes, o Fernando Caruja, nossa querida Rosita da Comunidade Judaica, todas as autoridades que estão aqui, tem muito das universidades, do governo também, secretários, tudo. Também vocês, senhoras e senhores. Quero falar sobre três coisas sobre inovação, pesquisa e desenvolvimento. Sabes que tudo começa para a educação. Se nós investimos muito na educação, nós recebemos resultados. Por exemplo, cada reais que você não investe na educação, você vai investir 10 na cadeias, na presídio, nessas coisas para cuidar. Essa é como diz, a acquisition, a aquisição. Mas por que Israel hoje e agora é o primeiro do mundo em inovação? Se você bota na Google, cada essa não é promoção de Israel, nós falamos sobre tecnologia e inovação. Se você bota na Google, Israel primeiro, segunda Coreia do Sul, terceiro Japão, 4 Finlândia, 5 Suécia, pode continuar. Os grandes, gigantes estados, como os Estados Unidos e outros, não estão aqui. Não, por quê? Porque todos os pequenos estados precisam ser sempre preparados para o futuro. Eles não têm uma chance que outros vão ajudar eles. Por isso, também os desafios de nós. Nós, Israel, temos 12 prêmios Nobel na área de pesquisa e desenvolvimento, na química, economia, esse também. Mas vocês não sabem, você não tem um prêmio Nobel, mas você tem um prêmio Nobel na área da matemática. Tem um garoto que agora tem 39 anos, que se chama Arthur Ravela. Conhece ele? Tem um prêmio que está parecido no prêmio Nobel. Isso se chama Prêmio Alan Turing. Todos os prêmios da matemática estão de Alan Turing. Receber um título aqui é difícil como receber o prêmio Nobel. Por isso, pessoas não conhecem isso. Por que quero dizer isso? Porque tem um potencial sempre com todos os estados. Israel investe muito na educação, mais que 22% do orçamento do estado está na educação. E na pesquisa, na área de pesquisa e desenvolvimento, nós investimos 4,5% do orçamento do estado para aprender, para manutenção, construir rodas, pontes. Nós investimos 7%. Pode imaginar? Nós fazemos muito investimento na cabeça. É importante. E tem um problema na cabeça quando você... pode aplaudir. Quando veio cada os 2%, eu automaticamente falei com o presidente, o que significa isso? Eu acho que você quer 2% no salário, mas não é. Mas investir mais na pesquisa. Cada governo tem seus desafios, tem suas prioridades onde investir. Não quero entrar nessa coisa de vocês, mas precisam investir na área de pesquisa. E sabes como se chama toda essa inovação, todas as startups? Isso se chama em Israel, aqui também, capital de risco. Porque é um grande capital que você investir e você não tem certeza de receber nada. Cada 1000 startups que estão fazendo em Israel, 1 ou 2 têm sucesso. Todos os outros estão quebrados. Milhares e milhões de dólares estão investidos para poder saber coisas que outros vão usar. Não somente vocês. Por exemplo, vocês usam Waze. Você tem essa aplicativa de Waze. Você sabia que é o fornecedor disso? Israel. Não sabia isso. É de graça. Escrito na Bíblia, isso de graça. Outro você precisa pagar. Isso é para tentar você. Bom. Também WhatsApp. WhatsApp foi antes ICQ. I don't know como se chama ICQ, que é isso. Você troca as coisas, não sei. A ICQ foi comprado para a empresa americana e eles continuam a desenvolver. Agora nós temos o WhatsApp. De graça, falar, mandar posts, xingar, tudo. Mas quero dizer,
que a educação é muito importante. Por exemplo, per capita, a cada 10.000 pessoas no todo o mundo, Israel tem 150 engenheiros. Estados Unidos, 85. Japão, 65. O que significa isso? Se você investe na cabeças de nossos alunos, crianças, esse é o futuro de nós. Eu passei ao futuro. Tem passado mais que futuro, mas nós pensamos positivo hoje. Quero falar algumas... Israel, por isso, tem 8 estados e países que podem lançar e construir satélites. Satélites são um grande desafio. Hoje todo mundo está controlado por satélites. Sabe o que vai acontecer se nós pararmos usar os satélites? Nada vai acontecer. Não computadores, não Waze, nada. Todo mundo está na 8 estados, países que estão usando o satélite. Também, quando você usa Waze, algum deixa você usar o Waze, usar um satélite. Isso não vai com Wi-Fi daqui. Mas tudo, enfim, satélites. A última palavra, para um pouco estimular vocês, sabes que 3 meses atrás, todos temos as fábricas de carros. Aqui temos o BMW, a fábrica de BMW muito forte. Desculpa, não dizia eu gosto muito de você, país, estado. Gostei aqui, muito limpo, muito bacana. Gosto muito. Não sei o que você fazemos, mas você faz um grande trabalho. Todas as autoridades, eu tenho conhecimento de todo mundo. Você como Tel Aviv. Tel Aviv conhecido muito forte como tudo. Você é um Tel Aviv. Mais grande, mais pequeno, não sei, mas Tel Aviv é um grande... Por fim, no caso do carro. Agora, o desafio de nós é construir um carro sem motorista. Sabes? Todos os grandes gigantes, empresas do mundo, alemães, nossa BMW também, essa empresa Google, Intel, acho que 4 estão agora uma corrida que vai ser o primeiro lançar um carro sem motorista. Agora tem pilotos na Estados Unidos, na Califórnia, tem lugares que fazem as pesquisas, eles trabalham muito bem. A tecnologia de saber, o detector, todas as coisas, foi comprado no Israel, empresa de 200 pessoas, acho que esses trabalhadores, funcionários como aqui tem, quase, por 15,5 bilhões de dólares. Pode imaginar? Intel comprou essa empresa, porque a tecnologia dessas empresas, pode dirigir um carro sem motorista. Isso é um grande... Por isso, deve ser que, às vezes, quando você não tem muitos recursos naturais com vocês, usa para outros recursos da cabeça, como fornecer um carro sem motorista. Eu faço um pequeno passeio num carro sem motorista. Foi legal. Mas fico um pouco sozinho, mas é como uma aeronave. Quando você entra na aeronave, você sabe o que acontece na cockpit? Não quero que você saiba essa verdade. Ok, obrigado. Desculpa que não pode estar muito com vocês, mas estou aqui por 2 dias. Obrigado. Obrigado. Agradecemos aí ao embaixador do Estado de Israel, o senhor Yussi Shelei, pelas palavras, que ainda eu acho que motiva mais nós ainda. Eu acho que nós estamos gatinhando, mas estamos no caminho certo, né? Obrigado. E sempre à disposição do senhor e do Estado. Ele vai ter que se ausentar, que vou ter que cumprir a agenda dele hoje. Obrigado. Espero que faz um pouco a estimulação. Estimular Obrigado. Vamos ver. Senhores e senhoras, antes de passar para os proponentes, os deputados, eu vou dar como é que vamos funcionar a nossa logística. Teremos aos professores 15 minutos para usarem a fala, e também temos a assessoria, temos 2 minutos para as perguntas e debates. E quem tem que fazer inscrição, é isso? Tem inscrição, vai ter a assessoria passando quem quiser usar a fala para debates. E vamos aqui passar a palavra aos proponentes
o deputado Dirceu Dresch e logo em seguida o deputado Fernando Coruja. Bom dia, eu quero cumprimentar cada um e cada uma, vocês que vieram hoje aqui e com certeza com uma grande expectativa discutir esse tema proposto nessa audiência pública, e uma satisfação de ter recebido aqui muitas lideranças que nos trouxeram essa proposta de fazer este evento aqui no Parlamento. Para nós é uma alegria, porque o Parlamento catarinense ele tem uma grande responsabilidade de discutir isso, que um dos papéis, muitas vezes a sociedade confunde o nosso papel, que o deputado é trazer um dinheirinho para o município ou para as comunidades, mas nosso papel principal é legislar, criar leis, fiscalizar, e um dos temas que nós estamos aqui muito debatendo já há muito tempo, é justamente o que está naquela placa lá em cima, de amarelo, né? Cadê os 2% dos investimentos que deveriam ser feitos, que é a lei que nós aprovamos aqui neste parlamento, que não está sendo cumprida, né? E tantas outras questões que é o nosso papel enquanto legislador, enquanto parlamentar, e para isso somos eleitos. Então, estar aqui hoje, nesta audiência pública, discutir um tema tão importante para o Brasil, para o futuro do Brasil e do futuro de Santa Catarina, porque aqui nós não vamos discutir só as questões estaduais, nós vamos também olhar para a questão nacional, é uma grande satisfação, uma grande alegria. Além de vocês, as lideranças que estão aqui na mesa, que já foram citados, meus colegas deputados, eu vou aqui tentar ser muito breve para depois a gente abrir a oportunidade do debate. Eu quero saudar também as pessoas que nos acompanham. Nós temos informações aí que tem muitos locais, muitas universidades pelo estado afora, que tem grupos reunidos que estão acompanhando essa audiência pública. Então, além do povo que está aqui, nós queremos cumprimentar também as pessoas que estão nos mais diversos cantos deste estado, nas universidades, se reuniram para acompanhar, porque tem uma expectativa nesta audiência. Então, eu estou me sentindo pequeno aqui nessa responsabilidade, do tamanho da responsabilidade que nós estamos aqui hoje assumindo, eu, o deputado Coruja, aqui que propomos esta audiência, mas também o nosso presidente, o deputado Cleito, na nossa comissão. Temos debatido aqui inúmeros temas, hoje um dos temas que vem com muita força, ainda ontem estivemos em Chapecó num seminário, trata o tema das energias renováveis, que é um tema que o Brasil precisa avançar, né? E isso se avança com pesquisa. Hoje nós não fabricamos placa solar ainda no Brasil, né? Talvez esse um dos grandes temas. O Brasil ainda continua exportando soja em grão. Poucos dias atrás me informaram que carregaram madeira tora para o Japão, né? E nós precisamos avançar, né? O Brasil, infelizmente, a nossa cultura é muito, mesmo que o deputado Cleiton aqui faz um relato de tanta coisa que a gente já avança, que a gente já inventou, mas eu nunca, sempre acho que a gente pode muito mais. O Brasil, eu acho que, não sei se foi o último ou um dos últimos países que criou uma universidade federal, né, da América. Então nós estamos bastante atrasados nisso, e a gente precisa necessariamente discutir, por isso vocês estão aqui, por isso que essa sala está cheia, da compreensão que vocês têm de que este país, pelo tamanho, pelo seu povo, pode muito mais, né? Pode muito mais e necessita muito mais, né? E o tema da educação é, para nós, um tema central. Eu não sou da área, mas entendi durante a minha caminhada de que este é um tema importantíssimo, e estou aqui todo dia lutando. Eu, por concepção, sou um defensor do ensino público, né? Defensor do ensino público, da pesquisa pública, né? Embora acompanho todo o trabalho que a iniciativa privada também faz, as empresas, as universidades particulares, mas o Estado tem que ter uma estratégia com investimento público, né? Investimento público em pesquisa. Faz parceria com universidades privadas, faz parcerias com universidades comunitárias, enfim, isso é muito importante. Agora nós temos que ter uma estratégia de Estado. E o tema mais geral da educação, eu não entendo que é só educação por si, por educação para melhorar a renda das pessoas.
Nós precisamos avançar muito mais. Nós precisamos educar para a democracia, nós precisamos educar para a construção de um país, né, de fato, que as pessoas se respeitam, né, que as pessoas consigam conviver umas com as outras. Eu estou acompanhando situações que eu quero deixar essa preocupação. E grande parte dos jovens que passaram e estão nas universidades, eu me assusto às vezes com as posições que eles estão trazendo. Então nós não queremos só a educação por educação, nós queremos construir uma educação diferenciada, né? A tecnologia não para a exclusão, mas a tecnologia, a ciência para a inclusão, para oportunizar as pessoas, porque se a gente não cuidar também a gente cria, através da pesquisa, do processo, uma exclusão violenta, né? Ontem estávamos discutindo justamente isso na questão da produção de leite na agricultura familiar. Nós não queremos que as tecnologias, que a pesquisa, que o melhoramento genético construam um processo forte que hoje está previsto de exclusão de milhares e milhares de famílias, de pequenas propriedades que são excluídas do processo produtivo, como foi com a suinicultura, com a avicultura. Então a gente avança, mas a gente não pode excluir, a gente tem que criar oportunidades de inclusão. Esta é a minha posição, que acredito muito nessa perspectiva, estou aqui muito comprometido e assumindo compromissos com este tema, de continuar junto no parlamento fazendo esta discussão e cobrando também, né? Nós tivemos avanços significativos na educação brasileira nos últimos anos em termos de investimentos, né? Tanto é que nós saltamos de 500, 600 mil jovens nas universidades para mais de 7 milhões de jovens nas universidades. Estamos tendo uma redução drástica agora nos investimentos, nas bolsas de estudo, na Ciência Sem Fronteira, que foi um programa, na minha avaliação, muito positivo, que os jovens iam para outros países buscar conhecimento e trazer esse conhecimento de volta para o Brasil. Então nós precisamos avançar nisto, né? O centro tecnológico criado, os 8 centros tecnológicos, teve um investimento importante, o governo federal, de 43 milhões de reais para construir esses centros. Uma semana atrás nós tivemos a inauguração do centro lá em Jaraguá do Sul ainda, né? Centro tecnológico, são espaços importantes para a gente poder avançar a criação das novas universidades. Nós temos aqui o Joviles, que é o pró-reitor da Universidade Federal Fronteira Sul, lá no Oeste. Para nós foi determinante a criação dessa universidade, escolas técnicas. Então tivemos ótimos investimentos, agora precisamos continuar, né? A perspectiva do pré-sal nos dava uma condição diferenciada, né? 75% desse recurso ia ser investido em educação, nos dava uma condição importante da lei da partilha. A gente está perdendo isso, lamentavelmente. Isso nos remete a uma discussão profunda, como é que vamos financiar a educação no país, e tantos outros elementos que a gente traz aí. Então, e aqui no Estado, né, nós tivemos agora, há poucos dias atrás, ainda um remanejamento importante de recursos, né? A educação perde em torno de 113 milhões aqui, desse remanejamento que o governo tira dinheiro da educação, leva para outras áreas. Isso precisa ser discutido. Então, esta questão dos investimentos aqui em ciência e tecnologia do Estado, dos 2%, pode sair mais comprometido ainda com estas decisões. Então, é isso. Essa audiência pública vem num bom momento. É claro que a maioria os governos estão em reta final agora, né? Nós vamos ter troca de governo em dezembro, em janeiro, quer dizer, mas aí nós vamos, com certeza, poder elaborar aqui, já discutir com os candidatos, chamar a sua responsabilidade, chamar eles para o debate. Bom, qual é o compromisso que vão assumir nesta perspectiva? Então, acho que a audiência, deputado Coruja, ela acontece num bom momento. A importância do conhecimento que tem dentro dessa sala hoje, né, oportunizar, nem todo mundo vai poder falar, né, mas ao menos um bom grupo vai poder trazer aqui a expectativa deste todo, e quem está aqui, quem está em casa, ou na sua região, no seu município, na sua universidade, acompanhando, para a gente poder aqui hoje tirar um conjunto de encaminhamentos que possa contribuir neste sonho, que é ter mais investimentos e melhorar o nosso país, construir um país mais justo, mas também um país mais democrático. Obrigado. Eu saúdo o presidente Cleito Salvaro, o deputado Dirceu Dresch, que é o vice-presidente da comissão. Comentar aqui meu conterrâneo, o André,
Ramos, meu outro conterrâneo também de Lages, o Sérgio Gargione. Cumprimentar o Ideu Moreira, que é o presidente da SPPC, né? E o Luiz Davidovich. E cumprimentar a todos. Bom, nós temos uma audiência pública, evidentemente, muito representativa. O cerimonial demorou 20 minutos para citar o nome das várias pessoas aqui presentes e que demonstra a representatividade da reunião. Já tive a oportunidade de participar de muitas audiências públicas nessa minha vida no parlamento, mas sem dúvida nenhuma essa é uma das mais representativas que eu participei e que estou participando. Esta reunião, esta audiência pública acontece fundamentalmente porque nós somos procurados pelo André e por mais alguns professores da Universidade Federal preocupados com a questão do investimento em Santa Catarina na ciência e tecnologia. E discutimos sobre a lei, quer dizer, a Constituição Federal de 88, ela colocou a ciência e tecnologia numa situação privilegiada do ponto de vista legal. Só é possível vincular recursos no Brasil para a saúde, para a educação e para a ciência e tecnologia. Outras áreas não podem, nem a segurança pública não pode ter recursos vinculados no Brasil. É vedado. Mas, evidentemente, que aqui nós temos a vinculação que isso não acontece. Então, é preciso, discutimos com os professores, precisa ter uma estratégia para tentar fazer avançar esta questão. Precisa ter uma estratégia que passa, sem dúvida nenhuma, por investir mais recursos, em termos de quantidade, e também investir qualitativamente melhor esses recursos. E o que você pode fazer? Qual a estratégia a se montar? Como é que você vai conseguir convencer os governos a votar, a colocar o dinheiro? Bom, quando se fala em convencer, já é uma estratégia, convencer. A outra é pressionar e, eventualmente, pode até judicializar para tentar colocar os recursos. Mas talvez a melhor estratégia seja realmente convencer. E para se conseguir isso, como é que vai se conseguir isso? Então, nós debatemos e a ideia surgiu a partir da conversa com o André, com o Dirceu e com o Cleiton. Primeiro, fazer uma audiência pública aqui, como uma coisa inicial. É uma coisa inicial, dentro do parlamento. Porque essa é uma comissão de ciência e tecnologia. Talvez fosse melhor estar reunido na comissão do lado ali, que alguém falou que do lado está de finanças, aqui do lado, né? Onde tem um poder de decisão maior na questão de investimentos, mas você tem que dar um primeiro passo. Eu acho que quando você quer chegar a um lugar, você tem que ter uma estratégia e avançar. Então, a finalidade dessa reunião aqui é essa. Faz parte de uma questão inicial que conversamos. Temos que fazer outras coisas dentro do parlamento, que passa por alterar, eventualmente, colocar um orçamento, na LDO, colocar mais recursos, no orçamento, colocar mais recursos na hora adequada aqui, e continuar com atividade, tanto dentro do parlamento, como outras atividades que possam ser feitas por aí afora. Então, quero, finalizando, cumprimentar realmente o André e o pessoal que organizou, que mobilizou, sem dúvida nenhuma, falas que tem outras pessoas no Estado acompanhando a reunião. Eu acho que é um momento importante este de mobilização, que precisa, evidentemente, ter continuidade com outros atos, outras ações, para que se possa conseguir o objetivo, que é exatamente o investimento maior quantitativamente e qualitativamente de ciência e tecnologia, para conseguir os objetivos que foram colocados aí pelo embaixador, pelo Cleiton, e evidentemente os objetivos que todo mundo conhece. Obrigado. Só para complementar a fala dos deputados, né? Essa comissão de Ciências, Tecnologia e Minas e Energia, tivemos aí, ao longo do ano, debatendo os vários assuntos. E como o deputado Coruja mesmo mencionou, esse é um primeiro passo, né? Proposição do Dirceu, do Coruja, acatamos
a ideia, o André também, um parceirão que conseguiu movimentar tudo isso. E para os nossos governantes, para investimento, nós temos que mostrar nossa força e nossa união. Então, um debate para buscar os recursos necessários que precisamos na tecnologia, na inovação, mas em vários outros segmentos. Então, essa comissão vem fazendo um trabalho bem árduo e dando espaço, né, que como o Dirceu comentou, muitos acham que o deputado é para levar recurso, dinheiro. Não, nós construímos as pontes com as pessoas, com as universidades, com os municípios, junto ao governo, para buscar recursos, para dar um melhor conforto para quem está lá na ponta. Então, esse é o nosso objetivo como legislativo. E vamos passar aqui para a primeira fala, que vai ser o nosso professor André Ramos, que ele é secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado, deputado. Antes de mais nada, gostaria de saudar os componentes da mesa já citados, principalmente os que vieram de mais longe, o professor Luiz Davidovich, nosso presidente da Academia Brasileira de Ciências, o professor Ildeu, presidente da SBPC, o professor Gargione, presidente da nossa FAPESC, os senhores deputados. Gostaria de saudar ao público lá do oeste do estado, que está reunido nesse momento na Fronteira Sul, na Universidade da Fronteira Sul, nos assistindo ao vivo. E há 3 milhões de catarinenses que potencialmente virão a nos escutar através de 45 rádios espalhadas pelo estado, cobertas pelo sistema CAERT que está aqui presente, as demais autoridades já nominadas. A ciência não é supérflua. A ciência não é um luxo. Ciência não se faz com o que sobra. Pelo contrário, a ciência é um bem público de fundamental importância para qualquer projeto de nação soberana e civilizada. E para os estados que compõem uma república federativa, a ciência não é um bem menos essencial. Analisemos brevemente a situação de nosso estado e da ciência nele produzida. Santa Catarina é o estado da diversidade. De um lado, a diversidade geográfica, de paisagens, relevos e climas. De outro, a diversidade humana, de etnias, línguas e culturas. Nossa diversidade, assim como nossa ciência, tem um valor intrínseco, que por si só já merece ser defendido. Mas a diversidade catarinense apresenta ainda um valor externo a ela, uma resultante, que explica boa parte do nosso perfil de desenvolvimento socioeconômico. Nossa estrutura fundiária é constituída por unidades agrícolas predominantemente familiares e integradas às principais cadeias produtivas do setor agropecuário brasileiro. Nossa indústria é a mais diversificada do Brasil e somos um dos estados mais inovadores do país. Dados do Observatório da Indústria Catarinense têm mostrado repetidamente ao longo dos últimos meses que Santa Catarina está saindo da recessão antes dos demais estados brasileiros. Pergunto, de onde vem essa pujança, se não do conhecimento? Conhecimento gerado a partir de uma complexa rede de pessoas e instituições que são frutos de um processo de investimento crescente e ininterrupto que atravessa gerações. A interrupção desse processo pode destruir esta rede de conhecimento e trazer prejuízos econômicos e sociais incalculáveis. A percepção de quão vital é o financiamento da ciência para o futuro dos catarinenses não é algo novo. Ela já estava presente na Constituição Estadual de 1989, que determinava e determina que pelo menos 2% das receitas do Estado devem ser destinados à pesquisa científica e tecnológica. No entanto, estamos muito longe dessa realidade. Santa Catarina, a exemplo do restante do país, vem sofrendo com uma política de subfinanciamento e, mais recentemente, de cortes orçamentários de proporções alarmantes. Só neste ano, segundo dados fornecidos à SBPC pela própria Secretaria de Estado da Fazenda, tivemos uma redução de 45% no orçamento global destinado à ciência, tecnologia e inovação em relação ao ano passado, 2017. Note-se, no entanto, que em 2017,
as ações orçamentárias destinadas à ciência, tecnologia e inovação já estavam abaixo dos 0,8%, sendo que o valor total liquidado, ou seja, o repasse efetivamente realizado em 2017 para ciência, tecnologia e inovação foi de 0,16% da receita e, portanto, da despesa orçamentária do Estado de Santa Catarina. Precisamos mudar essa situação não apenas para evitar o pior, mas principalmente para criar as condições para que o enorme potencial de desenvolvimento científico e tecnológico de Santa Catarina se torne, enfim, realidade. Para que nossa vocação natural e humana deixe de ser reprimida e desperdiçada. Eu gostaria de explicar que potencial é esse do qual eu estou falando através de alguns exemplos emblemáticos do que a ciência catarinense pode fazer e já vem fazendo para buscar soluções para as grandes questões de nossa sociedade, como saúde, segurança ou mobilidade urbana. Sem usar de nenhum critério comparativo de importância ou de grandeza, permitam-me apenas pensar alguns exemplos, dentre os milhares que temos, que podem ilustrar a excelência do que fazem os e as cientistas catarinenses, mesmo com recursos tão escassos. Pesquisadores desenvolveram, por exemplo, há 21 anos atrás, o primeiro gerador fotovoltaico do Brasil, ainda em funcionamento no campus da UFSC, e ajuda ainda a reduzir a conta de luz da universidade. A partir desse trabalho pioneiro, lares catarinenses estão sendo ou serão um dia abastecidos com energia elétrica oriunda do sol. Este mesmo grupo de pesquisa, liderado pelo professor Ricardo Ritter, projetou o primeiro ônibus alimentado por energia solar do Brasil. Ônibus este que estará no Dia Nacional da Ciência, ou um dia antes, dia 7 de julho, na Praça 15, aberto para passeios e palestras com a população. Falando em pioneirismo, impossível não lembrar da equipe que criou aqui em Santa Catarina o primeiro sistema de telemedicina do Brasil, hoje considerado o mais avançado do Hemisfério Sul. Graças ao trabalho liderado pelo professor Aldo von Wagenheim, não sei se pronunciei corretamente, e sua equipe, milhares de pacientes do SUS que moram no interior não precisam mais pegar a estrada para serem atendidos e examinados, pois o sistema já realizou mais de 6 milhões de exames à distância, o equivalente à população inteira de Santa Catarina. Ainda na área da saúde, temos o exemplo da pesquisa básica, até a aplicada com plantas medicinais, realizada por gerações de alunos de graduação e pós-graduação em farmacologia, gerando novos medicamentos para o tratamento da dor, da inflamação ou da ansiedade, por exemplo. Este grupo, liderado pelo professor João Batista Calisto, vice-presidente regional da Academia Brasileira de Ciências, hoje comanda um importante centro de inovação em saúde localizado aqui na capital. Lembremos também das professoras Marli Auras e Arlene Henke, cujos trabalhos de pesquisa, que hoje são referência nacional, impediram que os catarinenses esquecessem o significado histórico, cultural e social da famigerada Guerra do Contestado. E do nosso querido geólogo, internacionalmente reconhecido, que há anos estuda e defende o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, o Aquífero Guarani. Estou falando do professor aqui na nossa frente, Luiz Fernando Scheib, recentemente homenageado pela Sociedade Brasileira de Geologia. Poderíamos falar ainda do primeiro veleiro de pesquisas oceanográficas do Brasil, o único construído por uma universidade brasileira, sob liderança de pesquisadores como Orestes Alarcon e Andréa Freire, e que poderá ajudar a proteger nossa biodiversidade marinha e a resolver o problema do lixo dos oceanos, por exemplo. Quero finalizar minha fala mencionando 2 jovens pesquisadores que, mesmo diante das dificuldades em obter apoio público, conseguiram recentemente se tornar os únicos catarinenses selecionados no concorridíssimo edital do Instituto Privado Serra Pilheira, no qual se inscreveram quase 2.000 cientistas, sendo que apenas 65 foram selecionados em todo o Brasil. A professora Suzana Alcântara e o professor Marcelo Dalbó, ela estudando adaptação genética de plantas a condições ambientais extremas, pesquisa que pode um dia contribuir, por exemplo, para o desenvolvimento de novas variedades agrícolas mais resistentes às condições externas, e ele desenvolvendo tecnologias que podem baixar os custos de produção e melhorar a qualidade do porcelanato fabricado no sul de Santa Catarina.
Isso e muito mais mesmo, serve para dar uma ideia panorâmica para o cidadão catarinense do que pode fazer a ciência de nosso Estado. Antes de devolver a palavra à mesa, eu gostaria de ler uma carta que foi resultante de inúmeras reuniões realizadas na capital e no interior do Estado, reuniões abertas, onde todo o público e as várias instituições eram convidadas. E, após a minha leitura, essa carta vai ser passada em 4 cópias para todos os presentes que queiram assinar, né, indicando atrás se tem algum vínculo com a instituição. E nós vamos circular, então, a Carol, onde está a Carol, vai circular para vocês em seguida, e uma versão separada é para as instituições cujos representantes presentes desejem assinar em nome da instituição, organização, empresa, ou o que for. Então, as instituições procuram depois a Carol e dão o nome da instituição e a sua função nela. Então, vou ler, para finalizar a minha fala, a Carta dos Catarinenses sobre Ciência, Tecnologia e Inovação, que eu vou abreviar por CTI, para economizar, repetir muitas vezes. Nós, pessoas e entidades preocupadas com o futuro de Santa Catarina, consideramos que nosso Estado, em função de suas características sociais, culturais, geográficas e econômicas, reúne condições singulares que o chamam a assumir um papel de liderança no desenvolvimento científico nacional. Afirmamos ainda que o conhecimento, gerado, transmitido e aplicado pelo Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, ou CTI, deva ser um dos principais pilares do desenvolvimento sustentável catarinense. Para que tal meta se realize, políticas públicas de Estado deverão fomentar em todas as áreas do conhecimento a ciência de excelência que, contribua para melhorar as condições de vida da população, busque soluções criativas para o desenvolvimento sustentável, contribua para a redução das desigualdades, aponte para o uso racional de nossos recursos naturais e estimule e promova o caráter inovador da sociedade catarinense. Vemos com enorme preocupação o atual processo de desmonte do Sistema Nacional de CTI, onde cortes drásticos nos recursos destinados ao setor poderão levar ao colapso uma complexa rede de geração e transmissão de conhecimento, que levou décadas para ser construída e requereu imensos investimentos da sociedade brasileira. Cortes igualmente severos vêm sendo aplicados em nível estadual, com uma redução de 45% no orçamento destinado à CTI apenas entre 2017 e 2018. Para evitar o processo de desmonte em curso e, ao mesmo tempo, elevar nosso Estado a um novo patamar de desenvolvimento científico e tecnológico, elencamos algumas demandas e princípios fundamentais que deverão ser oportunamente aprofundados. Na esfera federal, defendemos a volta de um ministério dedicado exclusivamente à CTI, a revogação ou profunda alteração da Emenda Constitucional 95, que congelou pelos próximos 20 anos os investimentos em CTI a valores historicamente baixos e nitidamente insuficientes. Terceiro, a recuperação do nível orçamentário de investimento em CTI ao valor máximo do período 2009-2014 e o fim dos contingenciamentos em qualquer nível. Por último, na esfera federal, o compromisso com a liberdade acadêmica, requisito indispensável para o avanço da ciência. No âmbito estadual, queremos, primeiro, o cumprimento do artigo 193 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que determina a destinação de pelo menos 2% das receitas do Estado à pesquisa científica e tecnológica. O fim dos contingenciamentos em qualquer nível, que resultaram em quedas drásticas e sistemáticas nos já reduzidos orçamentos para a CTI. O efetivo funcionamento do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, o CONCIT, instituído pela Lei Complementar 381 de 2007, como formulador e avaliador da política estadual de CTI, sendo responsável por estabelecer suas diretrizes e prioridades. Quarto,
a revisão do Decreto 965 de 2012, que define a composição do Conselho Superior da FAPESC, de forma a aumentar a representatividade da comunidade acadêmica, que na atual composição tem proporção minoritária em relação aos setores eminentemente político e empresarial. A criação de uma Secretaria de Estado de CTI, como política a ser seguida a partir do próximo governo eleito. A criação de um grupo de trabalho em CTI aqui na Assembleia Legislativa com representantes da comunidade acadêmica. Tal grupo terá a missão de promover, em parceria com a Escola do Legislativo, ações de popularização científica e fóruns de discussão envolvendo a sociedade civil, o setor empresarial, parlamentares e representantes do Poder Executivo, contribuindo assim para que a ciência se torne tema estratégico permanente nos debates políticos de nosso Estado. Por último, item, a elaboração de políticas que visem o fortalecimento da pesquisa em todas as regiões do Estado, de forma integrada, inter e multidisciplinar, por meio de fomento a atividades conjuntas de geração e disseminação do conhecimento, buscando corrigir o grande desequilíbrio existente entre a capital e o interior. Entendemos que neste ano eleitoral, os candidatos ao governo do Estado de Santa Catarina devam explicitar com clareza em seus programas de governo o compromisso em promover a ciência, tecnologia e inovação. A SBPC, através de seus representantes catarinenses, reafirma sua intenção de colaborar com o novo governo no processo de reestruturar o sistema vigente, de forma a imprimir maior transparência e eficácia na alocação de recursos para a CTI de nosso Estado. Obrigado. Os meus parabéns aqui ao professor André Ramos pelas suas palavras e por também tomar a iniciativa dessa carta. Então, o que eu queria pedir a todos aqui que estão presentes, se puderem assinar, isso fortalece muito para nós. Isso é o nosso amparo, é a força e as assinaturas, né? Então, se todos puderem deixar ali as suas digitais, com certeza encaminharemos também ao governo que eles também, e pensando já nos próximos governantes, né, para ele colocar no seu plano também de investimento nessa área. Vamos passar agora ao segundo professor Sérgio Luiz Gargioni, que ele é presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. O senhor tem 15 minutos. Meu bom dia a todos e a todas, amigos, colegas. Cumprimento aqui o presidente da mesa, o deputado Cleito Salvaro, os demais dois deputados, Dirceu Dresch, que é vice-presidente dessa comissão, e do deputado Fernando Coruja, já citado por ele, né, meu conterrâneo, colega de bairro, e tenho uma grande admiração pela sua cultura, pelo seu trabalho feito aqui em Brasília, como deputado federal, enfim, muito prazer em tê-lo aqui, é um privilégio para mim. Quero destacar aqui ao meu lado à direita, o Eudeu de Castro Moreira, presidente da SBPC, e lá do lado esquerdo, o Luiz Davidovich, com quem a gente tem dividido várias peleias em Brasília, nos conselhos do CNPq, no Conselho de Ciência e Tecnologia, no Conselho de FINEP, enfim, e que resultou nesse novo marco legal que agora, mal ou bem, né, nós temos aí algum avanço importante na direção de simplificar e de apoiar a ciência e tecnologia, né? Nós não chegamos ainda ao que foi dito aqui pelo embaixador de Israel. Eu tive a oportunidade recentemente de conhecer um pouco do sistema deles
E, de fato, a Santa Catarina, no seu conceito, o Estado não tem... O seu desenho é muito parecido com o desenho que é feito lá pelo governo de Israel e todas as entidades científicas, né? A diferença maior que existe, na minha opinião, é a confiança, né? Aqui nós gastamos tanto tempo em justificar o que nós fazemos e as barreiras que ainda existem entre o que se produz, o que na ciência, o que se produz na atividade privada, ainda tem restrições ideológicas importantes, né? Eu vou citar só um exemplo aqui que eu aprendi. Por exemplo, se você é empreendedor lá, você tem todo o apoio do Estado, além do setor privado. Claro que esse percentual que foi colocado pelo embaixador não é só recurso público, é recurso privado também. Então, e se você fracassa, aqui no Brasil você vira pó, né? Você simplesmente nunca mais se recupera. Você tem que ter as suas garantias reais para qualquer empréstimo e tal. Lá não. Você fracassa, mas você volta e diz assim, eu ainda estou aqui para empreender, você recebe o dobro do investimento que recebeu no primeiro. E se você fracassar no segundo, você recebe o triplo no terceiro, porque sabe que você vai dar certo na terceira e com isso a gente vai ganhar. Então, se você vai na Universidade de Tel Aviv, ou você vai na Universidade Hebraica lá de Jerusalém, você não sabe muito bem qual é a diferença entre o que é o pesquisador, o que é o empreendedor, o que é cientista, o que é a universidade, o que é Estado, isso tudo é uma coisa só, né? E por isso que tem empresas como essas aqui que foram citadas aqui, essa que foi adquirida pela Intel, citada pelo embaixador, e que eu tive oportunidade de também conhecer e discutir, que vale 15 bilhões. Nós não chegamos ainda a essas empresas de 15 bilhões, mas recentemente vendemos uma empresa catarinense aqui por 100 milhões de dólares, recém-criada, e com apoio também do governo, né? Temos uma empresa aqui que foi adquirida por uma grande empresa de Israel na área de segurança, não porque é mercado, mas é porque essa empresa tem tecnologia igualzinha ou até melhor. Quer dizer, o grupo lá de Tel Aviv comprou a empresa daqui, não pelo mercado, mas pela tecnologia que foi desenvolvida aqui. Então, de fato, né, nós temos um nível intelectual, um nível de capacidade de empreender, de fazer, e até às vezes melhor do que qualquer outro país do mundo. Se você vai na Alemanha, o empreendedor ele tem um apoio financeiro capaz de ser sustentado por 3 anos. Aqui no nosso Sinapse da Inovação, que já criou 500 novas empresas, a gente dá 60 mil reais e pede para ele sobreviver com isso. Se ele não conseguir alavancar a sua empresa, ele para por ali, né? Então, essas são as grandes diferenças que existem de um país e outro, mas conceitualmente, acho que nós temos condições, temos uma política, mal ou bem, né? Claro que eu aqui estou na vitrine, então vocês estão em vantagem em relação a mim, né? Mas quero dizer, eu acho que o meu papel aqui nessa mesa é dizer um pouco do que nós já fizemos e que temos feito, né? A FAPESC, o 2%, ele foi criado na Constituição de 89, depois na lei de 2007, está aqui no artigo 26, ele distingue isso, né? Põe 1% para a FAPESC explicitamente e 1% para a IPAGRE, né? Porque quando a gente discute o 2%, sempre há justificativa para o 2%, porque só a IPAGRE é mais do que 2%, e a pesquisa, sem contar a UDESC, sem contar outras iniciativas, né? Então, é claro que eu não quero entrar nessa discussão, porque a disputa, não é, pelos recursos são disputas difíceis, né? Aqui nós estamos falando de contingenciamento de 30%, mas isso foi definido aqui pela Assembleia Legislativa no final do ano passado, em função da negociação da dívida do Estado. Está aqui uma emenda constitucional, né? Então, claro, quem é que, do ponto de vista nosso aqui, isso é uma perda enorme, né? Quando a gente discute recursos junto ao governo do Estado, e aqui está o ex-secretário Murilo Flores, sabe isso muito bem, existem outras prioridades, né? Porque ao mesmo tempo que você diz, não,
eu estou aqui, preciso que se defenda e que se aplique recurso na ciência e tecnologia, mas, de outro lado, né, a comunidade política e tudo mais se mobiliza na direção de resolver problemas emergenciais, problemas locais, de saúde, de segurança e tudo mais. Evidente que a nossa prioridade nunca é colocada no devido patamar como se imagina que deveria ser, né? Mas eu quero, assim, trazer aqui algumas informações do tipo... Há 30 anos, nós temos um ecossistema de inovação que é muito desenvolvido do ponto de vista de Brasil. Eu acho não, isso é contestar, nós temos o melhor ecossistema de inovação estadual, né? Mesmo São Paulo, com o seu 1% sempre garantido por muitos anos, com orçamentos de R$1 bilhão, às vezes mais, né? Não é isso, Ildeu? Então, mesmo eles não conseguiram, né, de fazer um sistema tão eficaz como o nosso. Se nós temos poucos recursos, e é natural, isso não há como negar, porque isso é uma informação pública, né? Mas nós fazemos isso de uma forma muito eficaz, né? Há 30 anos, nós criamos aqui a primeira incubadora que se tornou as melhores do Brasil. Há quase 30 anos foi criado o Parque Alfa aqui, que foi o governo do estado que fez. Naquela época eu fui secretário adjunto de Ciência e Tecnologia, e ali foi um investimento público. O prédio onde a FAPESC está tem uma incubadora que já gerou mais de 120 empresas, tem lá 32, e sempre foi exemplo, né, no Brasil. Isso foi investimento público, investimento da FAPESC. Esses projetos todos que foram citados aqui pelo professor André Ramos, aliás, e tantos outros que ele deixou de classificar, tem recurso da FAPESC, né? Então, hoje, quantas incubadoras existem no estado, quantos parques tecnológicos existem no estado? O Parque Alfa, o Sapiens Park, por exemplo, é uma instituição pública. É uma empresa privada, né? Que tem ali... Quem são os sócios lá? É a CEPAR e também a Codesc, né? Que são duas empresas públicas que têm aquele patrimônio e que transformam aquilo ali num investimento, talvez um dos maiores centros do Brasil, quiçá do mundo em tamanho. Claro, as coisas vão lentas, né? Porque, por enquanto, ainda não é autossuficiente. Mas tem lá grandes empresas, a CAT está lá, a CAT foi criada em 86, né? Quantas empresas são associadas à CAT? Quantas empregos, né, os associados à CAT? 1.000 empresas criadas de base tecnológica. Isso é um projeto de mais de 30 anos. Né? Quantos empregos tem as 3.000 empresas de base tecnológica no estado? São 50.000. Se não tivesse havido esse investimento na criação de startups, de novas empresas, onde estariam esses empregados, né? E esse mecanismo, ele permitiu que as próprias empresas hoje são quase que autossuficientes. Lógico que na medida que você tem um programa de apoio à inovação que vem da FINEP, através do programa Tecnova, e nós aqui também apoiamos com a parceria, claro que isso tudo acelera, mas não necessariamente elas deixam de existir, né? Então, eu quero dizer assim, com bastante otimismo, de que, apesar de todas essas dificuldades, todas essas limitações orçamentárias que existem, né, nós temos tido resultados formidáveis, graças à capacidade que tem a ciência de Santa Catarina, né? Quase todas as startups que nós criamos aqui, ou quase todas, né, vou dizer quase, porque dá 99%, né, professor Zucco, né, e aqui o Gerson, né, são os dois diretores que estão me acompanhando, provém de pessoas que foram da comunidade científica, né? A gente poderia citar aqui vários exemplos, né, aqui da Valley Laser, né, que os dois meninos que foram à Alemanha voltaram, criaram a sua empresa, hoje tem filiais lá na Suíça, ou da empresa Nanovetores, que surgiu aí, de nanotecnologia, da Universidade Federal, a Betina, que não resolveu voltar da França e não ser
não ser pesquisadora, poderia ser uma excelente pesquisadora, continua sendo uma excelente pesquisadora, só que transformando isso em negócio, está vendendo por 26 países. Só o programa Sinapse, que tem 10 anos, que criou as 500 novas empresas, startups, hoje tem mais de 800 soluções que foram vendidas para 36 países. Não é? Claro que eu acho que esse aspecto a gente tem que avaliar no sentido de que o Estado, de uma maneira geral, assim, grosso modo, né, colocou isso como uma política que vem desde há 20 anos, desde há 30 anos, né, e que ao mesmo tempo que consegue, na medida do possível, financiar projetos que são do INCT, por exemplo, parceria com o CNPq, ou 500 bolsas que tem lá com a parceria com a CAPES, né? Porque quando você vai na CAPES, aqui tem vários coordenadores de pós-graduação, como é que você consegue bolsa? Tem que ter nível 5, nível 6, nível 7, o 7 consegue qualquer bolsa, mas como é que faz os 99 cursos de pós-graduação? Nem todos têm nota 5 ou têm nota 6. Então, nós negociamos com a CAPES, né, para que ela apoie grupos de pós-graduação com nota 3, que um dia vai ser nota 5, um dia vai ser nota 6. Né? As parcerias que a gente tem feito aqui com as universidades do interior do Estado, aqui, a UDESC, por exemplo, né, a gestão dos recursos da UDESC, da pesquisa, esses recursos são geridos pela FAPESC. E aqui eu quero destacar assim, o papel do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, que tem uma diretoria, através da FAPESC, através da SCEPAR, através da EPAGRE, não é necessariamente só o financiamento em si, mas é a articulação que isso é feito, né? As parcerias que faz com organismos internacionais, com organismos nacionais. Então, é um processo de multiplicação que é um movimento importante, né, que deve ser preservado, que eu acho que está funcionando de uma forma adequada, e claro que precisa ser acelerado, mas eu quero destacar que existe, né, um bom resultado que merece ser visto, né, de uma maneira geral. Né? Por exemplo, os 700 de inovação, né? Muito criticado, porque não ficou pronto, porque deveria estar pronto, porque não funciona. Esse é um processo natural da gestão pública, né? Que tem que fazer a licitação, aí a empresa, no meio do caminho, diz que não continua mais, tem que fazer de novo. Né? Então, mas independente dos metros quadrados ou do tijolo que foi colocado lá em Lages, ou que foi inaugurado agora em Jaraguá e outros que serão inaugurados, o movimento continua. Né? Quer dizer, em Jaraguá, tem lá a incubadora que nós apoiamos, né? E que tem muitas empresas que foram criadas. Né? Então, a gente tem hoje aqui o Pacto pela Inovação. É uma mobilização que foi feita, tem 35 entidades que fazem parte de um pool que se movimenta no Estado todo, independente de recursos, mas usar a competência de cada um para que esse processo dê continuidade. Né? Então, independente do que está escrito nos documentos oficiais de governo, essas coisas andam. E a comunidade se movimenta. O SEBRAE está sempre presente lá. Né? Então, a CAT, a Fiesc, então, todos eles estão lá. Tem muitos de vocês, eu acho que fazem parte, né, desse WhatsApp. São 50 pessoas que todo dia ficam trocando informações e não tem recursos envolvidos. Né? Por exemplo, a filial da FINEP, que está se instalando lá na FAPESC, que vai cuidar da região sul, todo o BRDE e o BADESC têm hoje recursos do InovaCred da FINEP, que são muito maiores que qualquer lugar do país, né, que atende aqui o nosso Estado. Por quê? Porque tem demanda. Porque as empresas que foram estimuladas lá atrás estão demandando. A relação com a universidade, ela se dá de uma forma empresa também, não só o subsídio de governo. Né? Por exemplo, eu vou aqui... alguém pode dizer assim, mas vocês estão apoiando projetos de grandes empresas. Qual é a grande empresa brasileira que nós temos, a maior delas, que investe em ciência e tecnologia? É a Embraer. A Embraer fatura 6 bilhões e alguma coisa, 10,2% é P&D. Onde é que ela faz pesquisa? No mundo inteiro. Né?
E o que ela decidiu recentemente, graças à mobilização que o governo do Estado fez? Ela decidiu que o seu maior projeto estratégico da Embraer está aqui em Santa Catarina. Não só o projeto em si, que é uma associação com o fundo da Embrapia, aliás, nós temos 5 grupos da Embrapia aqui, depois de São Paulo, que tem 7, nós temos 5, né? que tem recursos, que já tem na sua conta recursos que podem negociar projetos com empresas. Então, esse investimento, por exemplo, da Embraer, que não pode ser revelado por conta de sigilo, mas eu posso antecipar que é o que vai ser a Embraer do futuro, está nascendo aqui, né? Que não é aquela Embraer que faz a turbina, que faz avião, mas que faz os controles, e que vai fazer controle não só do avião, que foi citado aqui pelo nosso deputado, mas que vai fazer controle também dos automóveis e tudo mais, né? Então, eu acho que isso tudo faz parte de um movimento que vem ao longo do tempo sendo construído e que tem uma consistência, né? Se a gente olhar aqui para a Epagre, né? Quantas pesquisas, a produtividade do arroz de hoje, né? E lá tem recurso da FAPESC também, né? Então, o que eu quero dizer assim, né? Nós temos um tecido de ciência e tecnologia no Estado que não vem desse governo, vem desde a época que foi criado o primeiro parque tecnológico aqui, o Alfa, foi no período do Wilson Kleinubin, né? Eu lembro quando a gente comprou aquele terreno ali do saco do saco João Paulo, né? Era o antigo saco grande, ali é João Paulo, né? E foi o terceiro terreno, eu pessoalmente fui lá para comprar, isso era do seu João Boabaide, tinha uma casa lá com as vaquinhas, e quando nós assinamos aquele acordo, o Wilson Kleinubin dizia assim, o Sérgio, será que esse negócio vai dar certo? Eu disse para ele, governador, eu acho que agora já é tarde, nós já estamos assinando e vai ter que tocar, né? E veja que deu certo, né? Então, acho que eu queria ser otimista nesse sentido. Aqui também citar, por exemplo, o professor Calixto, né, o CIEMP, FAPESC colocou recurso lá na construção, né? O centro de Criciúma, aqui em homenagem ao deputado Salvaro, lá da SATIC, aqui está sendo construído com dinheiro da FAPESC e tem relações com a Alemanha, tem relação com os Estados Unidos, nós estamos financiando essa cooperação também com lá. Enfim, eu não quero aqui fazer muita propaganda, senão você dizer, poxa, então está tudo resolvido. Não, não é isso, né? Mas eu acho que vale a pena e também citar aqui esse caderninho aqui, ó. Esse caderninho aqui é a Conferência Estadual de Ciência e Tecnologia, que faço uma homenagem ao Luiz Davidovich, que fez a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, tão competente, né, Luiz? Faz aí uns 2, 3 anos, né? E nós fizemos aqui 1 ano e meio de trabalho, vários de vocês aqui participaram, foram mais de 1000 pessoas da comunidade científica, comunidade empresarial, sempre menor, empresarial, evidente, né? Da comunidade em geral, né? Que trouxeram 450 ideias, isso foi trabalhado através de uma metodologia sofisticada do IGC, do EGC, da Engenharia do Conhecimento, da Universidade Federal, né, de Santa Catarina, e nós estamos concluindo agora que vai então para a reunião do CONSET, porque o CONSET ele tem essa finalidade de aprovar políticas, e aqui tem 34 propostas, muitas delas elas são recorrentes, porque simplesmente dizer continue fazendo o que está fazendo, tem algumas novidades aqui, eu acho que a gente vai ter que implementar isso e tem que fazer com que esse caderninho verde aqui, eu tenho alguns exemplares, posso deixar, mas nós vamos aprovar oficialmente na FAPESC na semana que vem, a reunião do Conselho, que deveria ter acontecido dia 12, passou para o dia 26, né? E já vou convidar aqui o André, vou convidar o Calixto também para estar presente, né? Como convidamos na última reunião do ano passado, né? E, enfim, eu queria, assim, meu dever aqui, o meu papel aqui, eu acho que é por isso que vocês me convidaram, né, é dizer um pouco das coisas que estão em andamento. Se não estão do jeito que a gente quer, evidente, é porque a mobilização ela deve acontecer. Eu acho que essa reunião aqui poderia ter acontecido antes disso, né?
E tem vários outros atores que forçam o orçamento do Estado. Se a gente olhar as unidades de controle, qual é o percentual das unidades de controle, né, dos outros poderes? É contingenciado, né? Qual é o percentual aqui, só para provocar a Assembleia Legislativa, né? Quanto é que é? 4,5%? 4,5%, né? E lá não falta, né? Vem, né? Nem no Tribunal de Justiça. Nem no Tribunal de Justiça, nem no TCU, nem na TCE, né? Que é 1%, são 250 milhões, que vai aqui no Tribunal de Contas do Estado. Enfim, mas nós aqui sempre estamos com essa dificuldade de fazer valer o nosso, pelo menos 1%, né, que a gente não tem. Os números apresentados pelo André Ramos, o professor André Ramos, certamente a gente poderia discutir um número ou outro, né, mas eles estão certamente corretos, porque eles são transparentes, isso está lá no governo. Nós estamos trabalhando para que esses 45% de corte, né, ele seja diminuído, e já diminuiu, a gente já tem conseguido aí, com os argumentos que nós temos apresentado, nós temos conseguido aí, quem sabe, nós vamos chegar ao final do ano com um valor, embora pequeno, em relação ao que deveria ser, mas muito parecido com o que foi do ano passado, né? A FAPESC, nesses últimos 7 anos que eu estou lá, 7,5, antes disso estava o professor Dilmar de Queiroz, que ficou 8 anos, nunca conseguimos ultrapassar os valores históricos, né, que a gente teve, mas com a multiplicação de outras agências federais, principalmente, que hoje também já não tem, né, que a gente não consegue mais recurso da FINEP, não consegue mais recurso do CNPq, ou consegue muito pouco, então a contrapartida das agências internacionais, elas exigem, né, mas mesmo assim, acabamos de lançar essa semana um programa de fotônica com o Berlim, que é um acordo que a gente assinou em 95, que é o projeto 2+2. O que é isso, né? É uma empresa daqui, uma empresa de lá, cada uma com um centro de pesquisa junto, que 2x2, 2+2 formam um projeto internacional. Vou dar um exemplo. Nós temos aqui um Vante, que é produzido pela Horus, que são 2 rapazes da engenharia mecânica, 3 que foram meus alunos, eu orientei, e está ali produzindo que é o Vante que faz reconhecimento de áreas, identificação de pragas, muito aplicado na área agrícola, mas tem uma câmara lá em cima que precisa se diminuir de peso. Então, a Alemanha, a Fotônica de Berlim, que tem lá o maior centro mundial de fotônica, vai poder, uma empresa de lá, fazer com que esse negócio vire aqui num produto mais competitivo, porque certamente, né, o drone é um assunto que o mundo inteiro investe, né? Então, nós fizemos um primeiro edital e não deu casamento nenhum. O que nós fizemos? No segundo edital, nós dissemos assim, ó, eu vou dar 50 mil reais, veja que é pouco, né? Mas para cada empresa, cada 5 empresas que queiram fazer negócio, eles estão usando esse dinheiro para montar o projeto, por exemplo, né? Então, por último, eu acho que eu já passei os meus 15 minutos e peço desculpas. É um entusiasmo, né? Que nunca falei para uma plateia tão qualificada como essa, né? Eu até fiquei muito apreensivo antes de sentar aqui, agora já relaxei um pouco, né? Por conta de poder falar de um tema que vocês dominam muito mais do que eu, né? Mas, casualmente, eu estou com essa responsabilidade de conduzir, junto com os meus colegas, essa gestão dentro da FAPESC. Mas eu queria deixar aqui um voto de otimismo. Acho que essa carta que vai ser apresentada certamente ajuda muito, né? A gente precisa de apoio e desejo que os próximos passos, né, sejam passos muito mais robustos do que aqueles que nós estamos dando hoje. Mas o caminho não está, nós estamos no caminho certo. Eu acho que essa é a minha convicção. Muito obrigado. Agradecer aqui a sua fala, o professor Sérgio Luiz, pela explanação, pelos relatos do que a Fundação vem investindo, vamos dizer assim, vem dando esse amparo, né? Obrigado pelos relatos e as informações. E vamos passar agora a fala ao presidente da Associação Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, o professor Ideu de Castro Moreira. Claro.